Tática Timão na área fiel, aqui é mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo fiel vamos ver aí o Samir Carvalho trazendo as últimas notícias do nosso Coringão, hein? Já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, hypa o vídeo, hein? A nossa família Tática Timão tá crescendo a cada dia. Tamo junto, até a próxima. Vai, Corinthians! Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu falo para você que o zagueiro Pablo tem chances de voltar ao Corinthians. Vou te contar essa história, ele foi oferecido e vou te falar se ele é bem avaliado ou não pela cúpula corintiana. Além do zagueiro Pablo, vamos falar nesse blend de informações que o volante Michael, que aliás foi campeão com o Pablo em 2017, pode permanecer no Corinthians e o Corinthians quer a permanência de Michael e de graça ainda vou te contar essa tentativa do Corinthians agora nesse blend de informações que ainda vai ter Yuri Alberto saindo do Corinthians, ele realmente vai para Roma no final do ano? Vamos te falar sobre tudo isso nesse blend de informações, que ainda tem também o Transferban sendo pago em dezembro, confirmação do Corinthians, vou te contar essa história, tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações vem pagar o Transferban comigo. Quem assistiu ao Almoço com a Fé hoje já está sabendo, recebi uma confirmação nos bastidores do Corinthians que o Corinthians vai quitar 2 transferbans, tá? Exatamente isso, né? Porque muita gente esquece, o Corinthians, né, sofreu um transferban, no caso, Félix Torres, né, e Santos Laguna, precisa pagar 40 milhões de reais e o Corinthians vai pagar esse transferban com a grana da LFU, tá? O Corinthians deve receber aí 60 milhões aproximadamente de reais, vai pagar um pouco mais de 40 milhões, vai sobrar um troquinho ainda e vai quitar esse transferban relacionado ao Félix Torres e a Santos Laguna, tá? Então, até isso não é novidade, eu trouxe para você com exclusividade há algum tempo que o Corinthians estava, né, já focado na grana da LFU para pagar o transferban do Félix Torres, tá? Aliás, o Corinthians poderia até receber mais da LFU, mas, né, a gente sabe que o Augusto acabou dando mais uma daquelas mancadas que ele deu quando passou pelo clube, pegou lá o empréstimo, enfim, atrasou, aquela coisa toda, e o Corinthians vai sofrer, né, cerca aí de um abatimento de 30 milhões, cerca de 30 milhões na parcela, de cada parcela da LFU, e já agora, né, poderia receber 90, vai receber uns 60, mais ou menos, tá? Então o Corinthians vai pagar o transferban do Félix Torres dessa forma, e me confirmaram que vai pagar, tá? Vai pagar. É a primeira vez que eu sinto firmeza, assim, em relação ao transferban. Outra coisa importante, o Corinthians tem, né, o Corinthians sofreu um transferban na CBF, né? Pouca gente se lembra disso, tá? Mas o Corinthians recebeu um transferban que impossibilita, né, o Corinthians de registrar jogadores, e o motivo é o atraso do pagamento de uma das parcelas da CNRD, né, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. Nesse caso, é um acordo, né, que a CBF intermedia, né, ali, é intermediadora, né, enfim, daqueles que estão devendo, aqueles que, né, têm para receber, e o Corinthians atrasou o prazo, né, da segunda parcela e acabou sofrendo um transferban. O Corinthians alega que pagou na sexta, ia pagar na segunda, que tinha 5 dias para avisar, que tinha feito isso da última vez, não tinha dado nenhum problema na primeira parcela, e agora aconteceu, né, esse transferban. O Corinthians pagou já, né? O Corinthians sofreu o transferban, foi numa sexta-feira, pagou na segunda, mas a CBF não liberou o Corinthians, né, do transferban. Só que tem uma promessa da CBF ao Corinthians, que se o Corinthians pagar agora, né, a próxima parcela, que é de 3 em 3 meses, se o Corinthians pagar agora em dezembro a próxima parcela e assinar um termo de compromisso que não vai mais atrasar, a CBF retira o transferban na hora. Então o Corinthians entende, com essa promessa da CBF, que o transferban, que envolve lá a contratação do Ranieri, né, o Cuiabá, que acho que é a mais famosa aí dessa situação da CNRD, é a do Ranieri. E o Corinthians recebeu essa promessa da CBF, que se pagar em dia, mas a CBF foi dura, hein? Mesmo pagando, não saiu liberando, não. Agora vai ter que pagar, vamos ver a próxima. Aí o Corinthians já separou a graninha para pagar a próxima, né? A próxima parcela, e também vai assinar o termo de responsabilidade. Mas parece escola, né? Que loucura. Enfim, e aí a CBF libera. Então o Corinthians está crente que vai se livrar dos 2 transferbans, já tem a solução para os 2 casos. O Matias Rojas, que seria o terceiro, ele não vai colocar o Corinthians na justiça, né? Não vai acionar, não vai executar o transferban na FIFA, tem até o início de janeiro para isso. O Corinthians falou que a negociação tá fluindo bastante com os representantes dele, e ele prometeu que não vai fazer isso, tá? Então, transferban sendo pago, vamos falar de reforços. Antes de reforços, vamos falar de quem pode sair, na verdade, né? Ontem o craque Neto trouxe uma informação que a Roma da Itália vai levar o Yuri Alberto no final do ano. Ele cravou, ele falou, não tem essa, final do ano ele não fica, ele vai jogar na Roma, tá? Eu quero lembrar para vocês que a Roma fez uma proposta ao Corinthians de 30 milhões de euros, o Corinthians não quis nem ouvir.
Eu já trouxe esse bastidor para você uma vez e vou lembrar que o Yuri Alberto ficou extremamente chateado. Tudo bem que na entrevista, né? Acreditem no off aqui do Cafezeiro, tá? Na entrevista, não, eu fiquei por amor, tô feliz aqui, tal. O Corinthians deve ter que dar um aumento para ele, né? Mexeu lá no contrato, porque ele ficou extremamente chateado, e jogador chateado é um problema. Foi por isso que ele recebeu o aumento, a renovação de contrato, todo mundo se empolgou, nossa, vai ficar eternamente, nada disso. Isso aí foi só para acalmar o menino que estava extremamente irritado nos bastidores, enfim. Ah, meu Deus, né? Se a gente pudesse falar tudo. Enfim, e aí o Corinthians fez uma promessa que no final do ano liberaria ele caso a Roma voltasse com a proposta. Então acho que é por isso que o Neto já está cravando, porque ele deve saber essas coisas também, né? É bem informado, né? Tem lá o contato com o André Cury, que ele mesmo disse. E agora é aguardar, tá? O Corinthians fez uma promessa que vai liberá-lo se a proposta for parecida, de 30 milhões de euros. Lembrando que o Corinthians fica com 15 milhões de euros, vai dar mais ou menos 92 milhões de reais. Mas o Corinthians não fica com essa grana toda, porque dos 15 milhões de euros, né, o Corinthians vai dar 10%, porque o do William Mamãe, vai dar 10% para o empresário do Yuri Alberto, o André Cury. Então, velho, é uma situação complicada, né? O Corinthians não vai receber, ainda vai ter que, dos 92 milhões, o Corinthians vai ficar com uns 80 milhões, né? Mais ou menos aí, aproximadamente para você, tá? Então a chance do Yuri Alberto sair é muito grande. No Corinthians, se você conversar com as pessoas nos bastidores, as pessoas acham muito difícil, quase impossível ele permanecer. Realmente pode estar chegando ao fim a trajetória de Yuri Alberto no Corinthians. O Corinthians quer a permanência do Michael, já está definido, pedido do técnico Dorival Júnior, comissão técnica. Enfim, o Michael agrada, pertence ao Shakhtar, só que o Shakhtar pediu 2 milhões de euros pela contratação, né, em definitivo. Ele já foi emprestado 2 vezes, o Corinthians não pagou, está devendo ainda 1 milhão de euros, né, pelos 2 empréstimos, não pagou nenhum. Esse é o Corinthians, né? Os seus dirigentes, claro. E aí a situação complica, né? Porque o Corinthians tem que, enfim, né, pagar, né, o Shakhtar. Só que o Corinthians tem uma carta na manga que ninguém te falou ainda. O Corinthians está tentando acionar a cláusula de guerra para ficar com o Michael em definitivo, pelo menos até o meio do ano que vem, sem pagar nada, tá certo? Essa é a informação que eu recebi. O Michael, inclusive, o staff dele, já acionou o departamento jurídico, seus advogados, enfim, a esperança é grande no Corinthians, tá? Então, uma informação nova aí para você. O Corinthians ainda quer fazer valer a cláusula de guerra, né? Que não sei se pode ficar falando essa palavra aqui, por causa de questões aí da plataforma. E o Corinthians espera ficar com o Michael e não pagar nada para o Shakhtar, só pagar o jogador. Eita, Coringão, hein? Já que o Michael fica. Meus amigos, falamos de Cebolinha nos últimos dias, falamos de Michael, e não é que o Fabinho Soldado continua com o olho grande lá para os lados da Gávea. O Pablo, zagueiro do Flamengo, foi oferecido ao Corinthians. Pablo, que em 2017 foi campeão, né, paulista e campeão brasileiro pelo Sport Clube Corinthians Paulista, depois foi jogar, né, no Locomotive, enfim, deixou o Coringão, voltou ao Brasil para defender o Flamengo, foi oferecido ao Corinthians e acreditem, o nome agrada, tá? O Pablo tem chances de voltar ao Corinthians. Vai depender muito, né, do futuro de outros zagueiros do Corinthians, se o Corinthians vai conseguir liberar, negociar, vender o Félix Torres, ou negociar o Kaká, né, tem também aí sondagens em relação ao Tchoca, enfim, o Corinthians está de olho numa reformulação, tá? O Corinthians tem como objetivo uma reformulação no sistema defensivo, na zaga, e o Pablo agrada, sim, Fabinho Soldado e companhia. Eu queria entender o scout do Fabinho Soldado, né, e aí eu acionei o Klaus para os números do Pablo, porque se o scout do Soldado aprovou o Pablo, né, ele deve ser bom, deve estar voando, até porque é um scout maravilhoso dele, né, o departamento dele, os meninos que trabalham para ele. Então vamos lá, em 2022, o Pablo fez 31 jogos, 28 como titular. Falei que o scout do Fabinho era bom, velho. Em 2023, 15 jogos, 10 jogos como titular, diminuiu, mas ainda continua bom. Mas 2024, um jogo pelo Flamengo e um jogo pelo Botafogo. O ano inteiro, 2 jogos. 2025, o ano todo, 4 jogos. Nos últimos 2 anos, o Pablo fez simplesmente, meus amigos, 6 jogos. Nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos, 25 e 24. 24 e 25. Tá? O último jogo foi em 22 de janeiro. Jogou 90 minutos na vitória por 5-0 contra o Bangu pelo Carioca. Esse ano jogou também contra o Boa Vista, Nova Iguaçu e Madureira pelo estadual. Jogou sempre 90 minutos. Ele tem desde janeiro treinado e separado do elenco. Tem contrato até o final desse ano. Vem de graça, do jeito que o Coringão gosta. Recebe cerca de 600 mil por mês. Já fiquei sabendo que vai ter que baixar salário. Foi contratado pelo Flamengo em 2022, quando defendia o Locomotive. E assinou a cláusula que eu citei do Michael para assinar com o Flamengo. Na ocasião custou 2 milhões e meio de euros, 14 milhões. Disputou 51 jogos, ganhou 5 títulos.
devem estar contratando pelo currículo, né? Tem 5 títulos pelo Flamengo, então contrata. Poxa, não joga desde janeiro. Tem 4 jogos no ano. No ano passado, 2. Foi prestado pro Botafogo, jogou um jogo pelo Botafogo. É o zagueiro que está sendo aprovado aí pelo scout do Fabinho Soldado. Mas aqui não é. Deixa pro café da Fiel à noite pra gente falar mais, tá bom? É isso aí, fiel. Esse foi o vídeo. Já sabe, né? Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquela hypada, deixe seu comentário também, que é muito importante. Até o próximo vídeo e, como sempre, vai Corinthians!